Bom dia, pessoal, tudo bem? Shalom. Que Deus, o Eterno, esteja abençoando a sua vida de uma forma especial e sobrenatural. Aqui é seu amigo professor Kleber Guedes. Tudo bem com vocês? Que o Criador dos céus e da terra esteja nos abençoando nesse dia. Hoje gostaria de falar com vocês sobre o seguinte tema: o livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Convida pessoas aí para que juntamente possamos então estar estudando essa questão que ela é que o Eterno venha nos abençoar. Vamos orar? Vamos buscar a Deus. Que Deus venha estar nos iluminando, nos abençoando neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, venha nos dar inspiração e sabedoria para ministrarmos essa palavra. Certo? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio existe ou não existe? Vamos averiguar essa questão dentro da luz da palavra de Deus. Para isso, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Certo? Vamos ler mais outro texto. Em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio, você está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que viva tu e teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele dará muitos anos na terra que jurou a dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos para mais um texto bíblico, agora já nas escrituras gregas, Brit Hadashah, Novo Testamento. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Amém? Então nós lemos aqui 3 passagens bíblicas, e mediante essas passagens nós queremos refletir sobre esse tema, O livre-arbítrio. Será que existe livre-arbítrio ou não? Diante dos textos aqui já lidos, como que você responderia essa pergunta? Amém? Livre-arbítrio.
Você que deseja participar conosco nessa manhã, pode vir participar. É uma alegria tê-los conosco. Então, meus nobres, o primeiro texto que lemos encontra-se em Gênesis, capítulo 2. Deus, ao criar o homem, Deus o coloca em um jardim e dá ordem para que ele cuide desse jardim ali onde ele residia e fala para ele: olha, você pode se alimentar de todos os frutos de árvores que existem no jardim. Porém, há uma árvore, um fruto que você não pode alimentar-se dele, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, certo? Então não coma, não toque. Se você comer, você vai morrer. Se você não comer, você vai viver eternamente. No entanto, nós sabemos, mais na frente, aqui no capítulo 3, que o homem, ele decidiu desobedecer a Deus e optou por comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso, você vai ver no capítulo 5 o relato da história da morte de Adão, porque ele escolheu desobedecer a Deus. Então ele teve uma escolha. Deus o colocou em uma condição livre para decidir. Então Deus deu arbítrio para que esse homem tomasse uma decisão. No entanto, Deus deixou claro para ele as consequências de sua decisão. Se ele tomasse a decisão de não comer do fruto proibido, então ele poderia comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Se ele escolhesse comer, ele ia morrer e não teria acesso ao fruto da árvore da vida. Esse homem tomou uma decisão que não era o desejo de Deus. No entanto, ele veio ao óbito, ele veio à morte. Então sabemos que esse homem, ele tinha um arbítrio e tinha liberdade para escolher. O livre-arbítrio é isso. É você ter a liberdade de escolher qual caminho você vai trilhar. Certo? Qual o caminho que você vai trilhar. Agora, existe essa liberdade para um homem e para uma mulher que decidiu servir a Deus? Aí já não existe mais essa liberdade, certo? Você, eu, vivemos a nossa vida da forma que queremos e pensamos até o dia que nos convertemos a Deus. No dia que tomamos a decisão de ser um servo de Deus, de servi-lo, eu e você já não temos mais o direito de escolher viver a vida do nosso modo, né? Ou eu vivo a vida do meu modo e vou ter as consequências, certo? Que são ruins, tanto nessa vida para com o futuro, na eternidade. Agora, ou eu escolho viver a vontade de Deus. Se eu escolher viver a vontade de Deus para mim, então terei privilégios e terei também a vida eterna, a salvação. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, novamente nós vemos um homem aqui, Deus conscientizando ele da liberdade que ele tinha, do poder que ele tinha de tomar decisão. Este homem era Caim, irmão de Abel, e Deus vai falar para Caim assim: olha, se você escolher fazer o bem, o certo, você vai ser abençoado. Mas se você escolher fazer o mal, então
você vai ter consequência, o pecado já está em ti. Então foi isso que o Eterno falou para o Caim. Mas infelizmente, o nobre Caim, ele tomou a decisão de desobedecer a Deus. Ele tomou a decisão de fazer o que era errado. E fazendo o que era errado, daí ele teve a consequência que teve. Então, precisamos entender uma coisa: ninguém é forçado a fazer o que é errado, a fazer o que é mal. Muitas pessoas carregam na sua mente o pensamento: não, eu faço errado, eu faço mal, porque eu não consigo fazer o bem, eu não consigo fazer o certo. Isso não é verdade. Esse tipo de ideia não está fundamentado nas Escrituras. Porque sempre nas Escrituras você vai ter a ideia que Deus coloca para o homem escolher entre o certo e entre o errado. Eu dei um exemplo para você aqui do homem antes de existir o pecado, Adão, né? E escolheu fazer o errado. Dei um exemplo aqui pós-pecado, o exemplo de Caim, que escolheu fazer o errado. Agora eu quero refletir com você a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis. Ali tem um homem por nome de Noé, que a Bíblia vai chamar ele de quê? De justo, né? Já no capítulo 5, melhor dizendo, lembrando aqui, estava esquecendo, de Enoque. Está escrito que Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou para si. O homem Enoque andou com Deus, quer dizer, ele tomou a decisão, diferente de muitas pessoas do seu tempo, de fazer o que era errado. Enoque escolheu fazer o certo. Compreende? Noé do mesmo modo. Noé, a Bíblia chama ele de justo. O homem reto, o homem íntegro. O homem temente a Deus. Enquanto toda a humanidade na sua época estava voltada a fazer o que era errado, escolheu fazer aquilo que é errado, no entanto, Noé, ele escolhe fazer aquilo que é certo. E a Bíblia chama Noé de justo. A Bíblia chama também Jó de justo. A Bíblia vai chamar também José, esposo de Maria, que é mãe de Jesus, de justo. Lembra do José, filho de Jacó, quando estava no Egito? Ele escolheu fazer o certo. Quando ali estava sendo assediado por uma mulher, e ele diz: não posso fazer isso, não vou pecar contra meu Deus. Então, ele escolheu não pecar, ele escolheu a não desobedecer a Deus. E o que eu quero conscientizar a senhora, o Senhor, nesse momento, é que você pode também tomar essa decisão de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Nós não somos obrigados a fazer o que é errado, como muitos assim ensinam, como muitos assim dizem: o homem, ele está condenado a fazer aquilo que é errado, o homem não consegue guardar a lei, o homem não consegue obedecer a palavra de Deus. Será que esse tipo de pensamento está fundamentado na Bíblia? Ou é algo que as religiões estão passando para as pessoas? Então eu quero relembrar você do texto que lemos em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que viva tu e teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele.
Então aqui na palavra está escrito que Deus falou com o povo aqui para que o povo escolhesse fazer o que é certo. Quer amar a Deus, quer aguardar a sua palavra, quer aguardar o seu mandamento. Se você voltar aqui para o versículo 11 do capítulo 30, diz assim: este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nola possa trazer e fazer ouvir para que cumpramos? Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem vai atravessar o mar para trazê-lo, para que possamos praticar? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para que te possa cumprir. Vê que te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos, leis. Então viverás e multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra na qual possa possuir. Então esta é uma palavra que Deus estava falando com os israelitas por meio de Moisés, antes que eles adentrassem ali a terra de Canaã. Deus está ordenando a eles a fazer o quê? A cumprir os mandamentos, a amar o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como que Deus ele vai dar uma ordem? Como que Deus vai pedir para que pessoas, ordenar que pessoas cumpram seus mandamentos, sendo que o homem é incapaz de cumprir? Sendo que o homem não pode fazer isso. O homem ele é escravo do pecado e agora ele não pode mais fazer o que é certo. Esse tipo de pensamento não condiz com a verdade bíblica, não condiz com as escrituras sagradas. Então tenha ciência e consciência que eu e você, que nós temos sim que servir ao Senhor, obedecendo a sua palavra. Olha o que o Senhor Jesus nos ensinou. Mateus 7, versículo 3. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Então, a Senhora, o Senhor, eu, você, nós temos que escolher obedecer a Deus. Não fique pensando: eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, você não é livre para fazer o que quer. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Então para você, meu irmão, não é servir a Deus do seu jeito, como você pensa, como fulano disse, é como as escrituras ensinam, é como está na Torá, é como está nos profetas, é como está nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Temos que seguir a doutrina do Senhor. Uma vez que fomos comprados, lavados pelo sangue do Filho de Deus, e você levantou a sua mão e você disse que vai servi-lo, então o que Jesus falou? Aquele que quer me seguir faz o quê? O que Jesus disse? Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Bem, se a senhora, se o senhor, se eu, se nós não temos a capacidade de servir a Deus, de fazer o que é certo, por que Jesus então está dizendo, olha, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga?
Você já parou para pensar sobre isso? Então precisamos entender o que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? A liberdade que o homem tem de tomar uma decisão, de fazer o que é certo, de trilhar pelo caminho do que é certo, ou escolher trilhar o caminho de fazer o que é errado. Bem, eu escolhi servir a Deus. Você escolheu servir a Deus. Então, para você, não tem mais livre-arbítrio. Certo? Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Então, não existe mais livre-arbítrio para você. O que existe é a vontade de Deus, que eu e você, que nós temos que cumprir, que nós temos que praticar. Temos que guardar os mandamentos de Deus, cumprindo a lei de Deus, cumprindo a palavra de Deus. Então precisamos estar conscientes, porque como disse Jesus, há muitas pessoas aí que infelizmente elas estão andando no caminho da perdição. Por que estão andando no caminho da perdição? Porque eles pensam que podem viver a vida do seu jeito e não tem problema nenhum. Só o que o Senhor Jesus disse? Que aqueles que andam, né, pelo caminho espaçoso, aqueles que trilham o caminho da porta larga, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão se perderem. Então, se tomou-se a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então devemos obedecê-lo, uma vez que Ele é nosso Senhor. Então, quem tem um Senhor não vive de acordo com a sua vontade, mas vive de acordo com a vontade daquele Senhor, vive segundo as normas, regras que aquele Senhor colocou. E assim deve ser a vida de todo servo e de toda serva de Deus. Amém? Eu espero que Deus te faça compreender o que nós estamos falando nessa manhã para você. Está conosco aqui o irmão Alexandre, irmão Carlos. Que o eterno Deus esteja abençoando a vida de vocês. Você que está nos acompanhando agora, estamos falando aqui sobre o livre-arbítrio. Né? O que é o livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio para crente, para quem serve a Deus? Né? Chegou também o Fernando. Quero ouvir um pouquinho vocês. Deus esteja abençoando, começando pelo Alexandre, depois o Carlos, depois o Fernando. Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo. Mesmo sendo crente, não sendo descrente, todo mundo tem o poder de fazer o que quiser com a sua vida. De ir para um lado direito ou ir para o lado esquerdo. Todo mundo tem esse direito. Poder de pensar, de agir, todo mundo tem esse direito. Porém, a consequência dos teus atos, a Bíblia mesmo diz, né? Que a consequência dos nossos atos um dia vai ser prestes em conta com Deus. Entendeu? Então, mesmo o cara sendo pastor, o cara sendo o presidente da igreja, o cara sendo o mais humilde pessoa, vamos dizer, até mesmo um cara que possa não ter nada, só uma casa, né? Ou até mesmo morar no kitnet, na posição dele. O que ele fizer da vida dele vai prestar conta com Deus igual um rico. Um pobre e um rico vai prestar conta de Deus, todo joelho, um dia, vai prestar conta perante o Senhor Jesus Cristo, perante Deus Pai. Entendeu? Não tem esse negócio de, eu sou mais santo do que o fulano, ou eu me batizei, sou antigão. Não, não, não. Todo mundo vai ser julgado de acordo com o que fez. É isso que eu penso sobre o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Tem. Mas a gente tem que ter cuidado com o nosso livre-arbítrio. Bem, nós que servimos, se um dia você tomou decisão de servir a Jesus, de servir a Deus, certo? Você já abriu mão do seu livre-arbítrio. Porque agora você decidiu
é ter Jesus como seu Senhor. Se Jesus é teu Senhor, você tem que fazer a vontade desse Jesus. E não viver de acordo com a sua vontade. Então não existe essa ideia de alguém que pensa que é, igual você falou, é pastor, é bispo, é apóstolo, é evangélico, é crente de 50 anos, de 10 anos, de 1 ano. Aí eu vou viver a vida do meu jeito. Isso aí não existe. As pessoas que vivem essa vida, eles não escolheram servir a Deus de verdade. Eles pensam que estão servindo a Deus, pensam que tomaram a decisão de servir a Deus, mas não estão. Eles estão servindo o seu umbigo, a sua própria vontade. Então, nós que escolhemos servir a Deus, temos que estar consciente que não temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente pensa, para viver a vida do jeito que a gente quer. Nós temos que viver uma vida segundo o padrão de Deus, segundo as normas de Jesus, segundo a doutrina dos apóstolos. Certo? Então não existe esse arbítrio aí, pessoal. O arbítrio é o seguinte: você quer aceitar Jesus? Você quer servir a Deus? Não, não quero. Então vai viver a vida do jeito que você quer, só que tem a consequência da condenação. Quer aceitar Jesus? Quero. Quer servir a Deus? Quero. Então, o caminho é esse aqui, ande nesse caminho aqui. Igual Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não existe esse negócio de ser crente do jeito que pensa, do jeito que quer, não. Então, é isso que as escrituras nos mostram. Escolha qual o caminho que você vai seguir. O que nós vemos aqui nas escrituras, né? Fernando. Aí, tipo assim, eu concordo com o Alexandre que mesmo nós sendo... e discordo de você, ô Kleber, tipo, nesse sentido, com todo o respeito, tipo assim, depois que nós aceitamos Jesus como Salvador, tipo, o livre-arbítrio para nós não acabou, pô. Porque o apóstolo Paulo, ele falou que... E ele falou isso para uma pessoa. Ele estava, tipo, exortando aqueles que estavam, tipo, em pecado, os crentes de Corinto, que estava cometendo fornicação e tal. E o Paulo vai falar que eles eram um templo do Espírito Santo, e por isso não podia fazer aquelas coisas que eles estavam fazendo, que era tinha alguns que estavam cometendo fornicação e tal, e mais embaixo Paulo vai dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, se tudo nos é lícito, significa que isso é um livre arbítrio. Eu posso fazer tudo o que eu quero, só que nem tudo me convém. Então, tipo, isso significa que eu tenho o poder de não fazer ou não fazer aquilo. Entendeu? Tipo, mas eu creio sim, eu creio no livre-arbítrio, até porque Deus não... Se não existisse o livre-arbítrio para nós, isso significa que nós serviríamos a Deus como se fosse um robô, para fazer tudo o que Ele quer. Deus não quer que a gente faça tudo o que Ele quer, tipo, por nós não termos escolha de escolher o bem e o mal. Deus não quer. É igual o seu filho. Eu acredito que você, Kleber, você não quer que o seu filho ele faça o que você quer porque você quer que ele faça. Não, você quer que ele faça o que você quer porque ele quer fazer, porque ele não é obrigado a fazer, entendeu? Uma vez que ele não é obrigado a fazer o que você quer, e mesmo assim ele vai, aí sim, isso é amor e isso é liberdade, porque você está dando o direito dele exercer o livre-arbítrio, entendeu? E a mesma coisa é Deus. Deus não quer que a gente sirva a ele por obrigação. Deus quer que nós sirvamos a ele mesmo tendo a escolha de ir
fazer as coisas ruins. Quando você tem a escolha de fazer as coisas ruins, mas mesmo assim você decide não fazer por amor a ele, isso, tipo, você está dizendo, eu tenho um livre-arbítrio de escolher o que eu quero, mas eu não quero fazer essas coisas má, porque eu sirvo ao meu Deus e é isso que eu quero para minha vida, entendeu? É assim que eu creio. Eu entendi o que você falou, o texto que você falou está em 1 Coríntios 6, a gente vai até dar uma meditada, uma refletida nele aqui, é interessante esse texto. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, o Fernando e irmão Alexandre, irmão Fernando e irmão Alexandre, é o seguinte, o livre-arbítrio, ele funciona assim, você tem a liberdade em escolher servir a Deus ou não servi-lo, certo? Você tomou a decisão de servir a Deus, você não é livre mais para fazer o que você quer, porque você confessou Jesus como seu Senhor. Então, Jesus é o seu dono, é ele que determina o caminho que você deve andar. Para que vocês tenham ideia do que é o Senhor. Naquela época lá que tinha escravos, né, o escravo não fazia o que queria, ele fazia o que o dono dele determinava. É assim, assim, assim. Então, assim, é o conceito que Jesus ele vai passar para a gente. Agora, porém, há pessoas que dizem que são servos de Cristo que não vivem a vontade de Cristo. Então, o que eu estou querendo deixar claro aqui, que essa ideia, eu sou servo de Deus, eu vivo do jeito que eu quero, está tudo bem, porque existe livre-arbítrio. Não, não existe livre-arbítrio para quem de fato está dizendo que vai servir a Deus. Nós podemos pecar, mas se pecarmos, nós temos que buscar o perdão de Deus mediante a fé no sacrifício Então, de Jesus. mas se não existe um livre-arbítrio nesse contexto que você está falando, então, tipo, ele de maneira nenhuma poderia pecar, porque não existe um Não, livre-arbítrio. aí você está confundindo livre-arbítrio com predestinação. Não, aí não. Não. O que é Tipo, predestinação? eu Predestinação é tô o falando seguinte. na sua base aí. Não, tu fala assim, você está querendo dizer assim, se Deus ele não determinou em você, né, uma capacidade de não pecar mais, entende? Aí você é impecável, não é isso. Então, mas do jeito que você tá, Se mas do Deus jeito que você está tá falando que orientando, eu só livre-arbítrio falar para vocês, se eu não falar, você não vai entender. O que eu estou dizendo é o seguinte, embora nós somos pessoas sujeitas a pecar, certo? Mas pecar não é um direito que nós temos mais, uma vez que aceitamos servir a Jesus. Se pecarmos, a Bíblia diz assim, filhinhos, eu vos digo que não pequeis. É uma luta constante que temos que fazer para não desobedecer a Deus. Se pecar, temos um advogado que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, não só os nossos, mas de todas as pessoas do mundo. Compreende? Então a gente vai lutar para obedecer a Deus. Porque nós não podemos mais viver de acordo com os desejos da nossa carne, de acordo com a nossa vontade, com nossa ideologia ou pensamento. Nós temos que viver agora segundo a mente de Cristo, segundo os mandamentos do Senhor. Eu vou fazer a leitura aqui, no texto que o senhor citou. A gente vai trabalhar a partir do versículo 6. Kleber, rapidinho. Kleber, eu vou dar uma saidinha que eu vou resolver um negócio aqui, mas depois nós conversa mais sobre esse assunto, viu? Obrigado. Tá bom, irmão. Se der tempo, retorna aí, tá? Na hora, meu filho. Valeu. Deus abençoe. Obrigado. Deixa eu tirar o senhor, peraí. Então vamos aqui, a partir do versículo 8, melhor dizendo. Mas vós mesmos fazeis injustiça, fazei o dono isto aos próprios irmãos. Não sabei que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuro, nem idólatra, nem adúlteros, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Os tais fortes algum de vós, mais fortes lavados, mais fortes santificados, mais fortes justificados
em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então ele está falando aqui, olha, vocês eram isso, agora vocês foram transformados, estão perdoados, estão na presença de Deus, quer dizer, não prossiga nesse caminho, porque se prosseguir no caminho da injustiça, não vai herdar o reino de Deus. Então a intenção de Paulo é essa. Aí ele vai citar o texto que você disse. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o que ele está dizendo? Que o nosso corpo, ele pertence a quem? Ao nosso Senhor, que é Jesus. Então, nós não somos donos do nosso corpo. Se uma vez entregamos a nossa vida para Jesus, agora não podemos mais oferecer nosso corpo para a prostituição ou para qualquer outro tipo de pecado, que era o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto com algumas pessoas. Quer dizer, ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis vós que o que se une a meretriz faz um corpo com ela? Pois senão, como ele diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus? Não sois de vós mesmos. Quer dizer, você não é dono mais de você. Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós temos um dono agora, que é Deus, que é Jesus, e nós temos que obedecê-lo. Se Deus o livre deslizar, agora eu já estou concluindo, eu passo para o senhor. Deslizou, pecou, busque o perdão de Deus, mas estejamos cientes que não temos liberdade para fazer o que a gente quer fazer. A gente tem que fazer a vontade de Deus agora. Pode falar, o Ricardo. Boa tarde, tudo bom? Boa Então, tarde. é complicada essa teologia de Paulo, porque, tipo assim, se eu não tenho o livre-arbítrio, ou seja, o direito de pensar, né? Você é livre para pensar e livre para agir. Esse é o livre-arbítrio, entendeu? Eu sou livre. Ninguém pode impedir os meus pensamentos, entendeu? E o pensamento vem a ação. Eu vou agir conforme meus pensamentos. Isso é livre-arbítrio. Mas quando você fala que eu não tenho livre-arbítrio, quer dizer que eu não sou responsável mais pelos meus atos, entendeu? Porque, tipo, se eu não tenho livre-arbítrio, essa livre de pensar e de agir, então quer dizer que eu não sou mais responsável pelos erros que eu faço. Por quê? Se eu não tenho livre-arbítrio, então quem criou o mal, esse mal, o adultério, tudo que o apóstolo Paulo falou, quem é responsável por isso é Deus. Entendeu? É Deus, porque ele que criou. Não, Você está entendendo o que eu quero falar? Porque, tipo assim, se eu não sou responsável, tipo assim, se eu não sei, só um minutinho, se eu não sei o que é o bem e o que é o mal, e se isso existe, o bem e o mal, e eu escolho fazer o mal, se eu não tenho livre-arbítrio, quem criou o mal? Quem é que cria o mal? Então vamos lá, deixa eu explicar para o senhor. Aqui não é teologia só de Paulo. Isso aqui é uma teologia. Não, eu sei, tudo bem. É uma teologia que está na Torá, o próprio Deus lá no Antigo Testamento falou que o homem que quer servi-lo tem que cumprir os seus mandamentos.
Jesus falou a mesma coisa, Paulo vai falar a mesma coisa, os outros apóstolos vai falar a mesma coisa. Então veja só, a pessoa que escolheu servir o Deus da Bíblia, é dito para ele o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Deveres que ele deve cumprir, certo? Então você escolheu servir esse Deus, então você vai viver uma vida de acordo com as normas que esse Deus estabeleceu. Vou te dar um exemplo aqui. Você trabalha numa empresa. Lá dentro dessa empresa tem normas. Se você quer ficar trabalhando lá, você vai ter que cumprir, né, as normas daquela empresa. Você não tem direito de ficar lá do jeito que você quer, trabalhar do jeito que você quer, não. Lá tem um padrão. É assim, 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 assim. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem as normas. Mas Mas isso não significa que você não pode quebrar as normas dessa empresa. Se você quebrar as normas, o que acontece? Você vai sofrer uma disciplina. Então, mas isso é livre-arbítrio. Você é livre para quebrar essas normas. Se não fosse... Você não é livre. Estou te dando um exemplo. Não, você não pode fazer, mas você é livre de quebrar ou não, pô. Não, deixa eu explicar para você. Você não tem liberdade dentro de uma empresa onde você trabalha para fazer coisa diferente que a empresa determinou. Se você violar, o que acontece? Você vai sofrer uma disciplina. Continua violando. Não, mas não teria sentido isso, o desligado. Deixa eu só concluir o raciocínio. Você vai ser desligado da empresa, vai ser mandado embora. Porque você não está cumprindo as normas. Então, mas se não existisse livre-arbítrio, tipo, não teria como ele ser mandado embora ou ser punido, pô. O livre-arbítrio existe, só que eu tô querendo dizer que quem escolhe servir a Deus não tem mais esse negócio de livre-arbítrio de viver do jeito que quer. Talvez a gente tá falando a mesma coisa, só que do jeito que você tá falando, dá a entender isso. Vou dar um exemplo para você que isso é uma realidade em todo local. Isso é na empresa onde você trabalha, você tem que cumprir as normas. Você não tem liberdade para trabalhar do jeito que você quer, viver do jeito que você quer, falar o que você quer, né? Lá tem dito, você não pode falar isso, você não pode proceder assim, 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 assim. Assim é no colégio também. Assim é se você vai, por exemplo, em uma delegacia, em qualquer órgão, tem normas. Entendeu? Aí você é livre. Se você quer participar daquele grupo, você tem que cumprir essas normas. Você não pode estar lá e pensar e falar o que você quer, do jeito que você quer, porque senão você vai ser o quê? Expulso daquele local. É isso que eu tô querendo passar. Não, mas tu tá certo nesse. Só que, tipo assim, eu acho que tu tá errado tá se confundindo, assim, sobre livre-arbítrio, pô. Mas tu tá. Eu tô entendendo o que tu tá falando e eu concordo com você. Falando assim, ó, o que eu falei? O que é livre-arbítrio? Eu vou explicar. Livre-arbítrio é você ter um poder de escolher o caminho que você quer trilhar. De viver a vida do seu jeito. Eu quero viver a vida do meu jeito. Tudo bem. Agora, uma vez que você entregou sua vida para Deus, para Jesus, e quer dizer que você é um servo de Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus, você não tem mais esse direito de viver de acordo com seus pensamentos, de viver de acordo com seus desejos, de viver de acordo com a sua vontade. Você tem que crucificar os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos. Você tem que dizer não para isso e seguir os pensamentos de Cristo e seguir os mandamentos de Cristo. Então, isso aí é uma lei universal, isso aí. Não é uma lei da igreja. Não é uma lei de... Mas eu estou falando de igreja, mas eu não estou falando de igreja, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia. Eu sei, mas isso daí é uma lei do 10 mandamentos. É uma lei do 10 mandamentos. Deixa eu falar para você, Ricardo. Não é os homens que vão dizer o que é certo e o que é errado. Não é o meu pensamento, a minha imaginação, o que eu penso que vai dizer o que é certo e o que é errado. É o que a palavra diz. Não, mas assim, deixa eu falar um negócio com você. Tipo assim, o que é uma lei universal? Uma lei universal do planeta inteiro, desse planeta Terra inteiro. Tem uma lei, e essa lei universal, ela é regida
por Deus, por uma lei determinada, eterna, imutável por Deus, que é o 10 mandamento. Ou seja, não matarás, não roubarás. Não é isso? Não, mas as normas, eu estou falando mais do nosso universo, o Não, nosso mundo não vive de acordo com essas leis. não, tipo, como que não? A sociedade não vive de acordo com essas leis. Não, essa lei está escrita na consciência de cada um. Ah, Não é, não é na não Bíblia. tá, ué, não tá. Tem muitas Mas pessoas, não, eu sei. que eu conheço que Não, ô, na Ricardo, mas cabeça deles ele tá falando os da 10 pessoa mandamentos não já, precisam se cumprir. mas ele tá falando da pessoa que já, hein, Ricardo, ele tá falando da pessoa que já aceitou Jesus. Tipo assim, uma pessoa Não, que já aceitou não, Jesus, mas assim, tipo, ele não, assim, na visão dele, essa pessoa não tem mais o direito de pecar. Tipo assim, não tem é, mais o livre-arbítrio. Aí, tipo assim, eu concordo com ele, eu tô entendendo o que ele tá falando, só que eu acho que ele tá confundindo sobre não, o... mas isso daí não quer, você não pode pegar as leis universal e tipo assim, na igreja ninguém cumpre os 10 mandamentos, que é essa lei moral. Tipo, o que Jesus falou? Ouviste que foi dito, né? Não, o que Jesus falou assim, bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus vai entrar só humilde. E para você ser humilde, para você herdar, você tem que ser humilde aqui. E tudo isso você tem que fazer uma reforma íntima aqui. Você tá me entendendo? O que foi? Rapaz, para de gritar, rapaz. Não, não vou não. Então, realmente, você entendeu o que eu quis falar aí, ô Fernando? Não, eu tô entendendo o que tu tá falando. Tipo assim, só que quando tu parte assim, eu concordo contigo nesse sentido. Tipo assim, que quando a pessoa aceita Jesus, obviamente é para aquela pessoa, tipo, andar realmente em santidade, dar os frutos para Deus, tal. Mas o que eu não concordo é tipo assim, é que eu não tenho a escolha mais de fazer o mal. Eu não tenho mais um livre-arbítrio de fazer o mal. E nessa parte eu discordo. Porque, tipo assim, nós fomos chamados para sermos santos, e através de Cristo é Ele que nos faz santos, é Ele que, no- que nos coloca nele para que nós demos fruto para Deus e andemos em santidade. Isso é óbvio, isso todo cristão concorda, que todo cristão, que toda pessoa que aceitou Jesus mesmo como Salvador, essa pessoa tem que fazer, tem que andar em santidade, tem que fazer a vontade de Fernando, Deus. Não tem que Mas viver. Não só tem que é o que. seguinte, Calma a aí, Ricardo. igreja, a Não tem que. igreja Calma fala, aí, Ricardo. Calma aí, Ricardo. Não Só tem que viver em concluir. pecado. Isso aí eu concordo. Só que, tipo assim, a parte. Mas eu não concordo na parte que você disse que nós não temos mais o direito de pecar, o direito de desobedecer a Deus. Não, nós temos o direito sim, só que nós não devemos fazer essas coisas. É só essa parte que eu discordo, entendeu? Mas Mas aí, o resto eu concordo tranquilo, contigo eu completamente. entendi o que você falou. Aí você só procura um texto aí onde fala que você tem esse direito. Você servindo a Deus, você tem o direito de pecar. Por exemplo, quando Paulo, esse texto que você citou, sempre Paulo vai falar assim, ó, vocês são templo do Espírito Santo, vocês não são dono de si mesmo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, vocês não podem ou vocês não devem pegar o templo do Espírito Santo e fazer membro de uma meretriz, de uma prostituta. A partir do momento que ele fala assim, ó, vocês não são donos de si mesmo, mas vocês não podem pegar o templo do Espírito Santo e entregar a uma meretriz. Isso ele está dizendo que ele não é dono de si mesmo, mas ele tem a escolha de pegar o corpo o templo do Espírito Santo, que é ele, e se entregar a uma meretriz. Porque senão Paulo não poderia dizer, vocês não podem pegar o templo do Espírito Santo e entregar a uma meretriz. Só do fato dele dizer isso, significa que ele não é dono de si mesmo, mas ele tem a liberdade de pegar o templo do Espírito Santo e fazer membro, de uma meretriz. e ele também falou, né? Quando O eu que o quero apóstolo fazer o Paulo está bem, falando? Paulo quando eu está quero fazer. Vai falar. corrigindo os crentes que fizeram isso, mostrando para ele que eles não tinham o direito, eles tinham um Então, só dono. do fato, Você deles, entende? deles cometerem esse pecado, significa que é um livre-arbítrio. Não, não é assim. O que Paulo está falando, tá é condenando essa questão. Vocês não pertencem a si mesmo.
Vocês não Então, podem fazer o que mas ele, vocês mas querem ele com tá o corpo falando, de mas vocês. ele tá falando isso para as pessoas que tinham pecado, para os cristãos que Não, tinham ele está pecado. falando para Se não crente existe, mesmo. se não Ele existe está falando para livre-arbítrio, crente. Ele está falando para crente o seguinte, ele está falando, ó, exatamente. vocês não são dono de vocês. O corpo de vocês pertence a Deus, pertence a Jesus. Vocês não têm o direito de pegar o corpo de vocês e fazer o que vocês querem, entregar para a prostituição e etc. Vocês pertencem a Cristo, pertencem a Deus. Então Paulo está conscientizando eles que eles não podem proceder assim, certo? Agora, tranquilo, é possível o crente pecar? Acontece de crente pecar? Acontece, eu peco às vezes, como todos nós às vezes pecamos. Então, Mas mas não é se porque é não um existe direito que temos. livre-arbítrio, você não poderia Não, pecar, pô. não é porque é um direito que eu tenho. Eu não tenho o direito de pecar, certo? É um Eu livre-arbítrio, não pertenço você mais, escolhe, é uma escolha sua. mas o que que acontece? Se eu pecar, a Bíblia diz que eu tenho que buscar o perdão, me consertar. É isso. Nós não temos o Então, direito você está de... falando de livre-arbítrio, ô Kleber, você está concordando comigo, Não, pô. Você ó, não que tá que é o entendendo, pecado? pô. O que é o pecado na vida de um crente? Segundo a Bíblia, o pecado na vida de um crente é um acidente. Aquele que pensa que é servo de Deus, Não é um ele acidente, fica não, é uma pecando, escolha. ó, É uma é escolha. uma escolha, mas é Não um é um acidente. acidente. Se você vive pecando, se eu vivo pecando de forma consciente, entendeu? Impulsiva, Mas eu não estou servindo a Deus, não, hein? crente não, Como calma aí, que eu vou estar servindo a qual crente Deus? não peca consciente, Vou te dar um Kleber? exemplo aqui. Ó. Por exemplo, eu sei que tem Porque um todos os meus mandamento que pecados diz é assim, ó, consciente, mano. Eu sei que é errado, mas todos os meus pecados é consciente, mano. existe um mandamento que diz: não cometa idolatria, certo? Aí eu continuo cometendo idolatria, sendo crente, conhecendo o mandamento. Isso aqui não é normal na minha vida. Eu não posso cometer Não, mas isso. você nunca pecou depois que aceitou Jesus, você nunca Eu pecou não estou dizendo conscientemente. isso, eu estou dizendo, eu já falei aqui que eu já pequei. Então, Estou exatamente. falando que o pecado na vida de um cristão Então deve não é ser um um acidente. acidente e não uma, como se diz assim, uma coisa. Por exemplo, tem crente que fica mentindo o tempo todo. Mentira não pode ser uma coisa que possa viver na vida do crente, certo? Ele não pode ficar mentindo. Ele tem que entender isso. Igual a fofoca. Não tem crente fofoqueiro? É o que Ele mais tem que tem. entender que ele não pode fofocar, uai. Não tem crente que fica falando palavrão, xingando essas coisas? Não pode. Certo? Tem um crente que vive toda adulterando? Não pode. Tem que sair fora do adultério, tem que sair fora disso. O crente não tem liberdade, direito de viver a vida assim. Pode Então, acontecer de nós pecarmos? Pode acontecer. Agora, isso não pode ser como se diz, uma coisa normal, uma coisa, tudo bem, pequei, eu tenho livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio nenhum. Então, Não, o pecador vai eu sofrer, vejo, tipo se assim, arrependa e conserte. Né? Nós não temos esse direito de viver em pecado. não. então, mas assim, o que é o pecado? O pecado é transgressão da lei, né? De uma Isso. lei que a sua consciência, a própria consciência, Não é da consciência, não. Pecado é transgressão da lei de Deus. Mas como que você sabe como que você errou? Como que você sabe? Você sabe o que é consciência? Pelo texto bíblico. É o texto Qual que é o bíblico texto? que vai dizer o que é Mas você pecado. sabe que o pecado é antes da lei, tá, ô Kleber? Ué. É antes da lei mesmo, é universal. assim, a lei- Pecado a lei- não é aquilo que eu penso. Pecado é aquilo que a Escritura diz que É por pecado. isso, Não, Fernando. só que o pecado surgiu através de Adão, antes da lei. Só que a lei veio para tornar o pecado que já existia em uma transgressão da lei. A lei apenas torna o pecado em uma transgressão. Sem a lei, o pecado é apenas pecado. Com a lei, o pecado é uma transgressão. Por isso que a lei veio para tornar o pecado em uma transgressão. Mas o pecado, ele surgiu através de Adão, antes da lei, entendeu? Não, mas se Adão pecou, mas não existia a lei, como que Adão pecou? Adão pecou, pô. Mas Existia como? sim Não, uma não, lei pera para aqui. Adão, uai. Não, Existia sim pera uma aqui, lei. pera aqui. Tipo assim, para ele Existia saber. uma lei para ó, Adão e Adão escuta, só um transgrediu a minutinho, lei cara, que foi sério. dada para ele. Rapidinho. Para ele saber o que é o bem e o que é o mal, ele tinha que ser expulso da inocência para entrar na consciência, ou seja, saber o bem e o mal. Mas ele era tudo. consciente. Não, ele não tinha consciência do mal. Tinha consciência sim, Não, ué. não tinha.
Não, Deus falou, Ele ô disse que Ricardo, não tinha. Deus falou para ele que não podia, então ele já sabia que não Ele tinha podia. consciência. tudo bem, tudo bem. É tipo assim, tipo assim, quando você vai fazer algo errado, só que você não conhece o mal que você vai cometer ainda. Você não tem conhecimento do mal ainda. Mas Porque nesse você não, caso, não, nesse caso, Eva e Adão tinha, porque Deus tinha alertado ele. não, eu sei. Então, mas a alerta é o quê? A consciência, eu sei, a consciência, mas para mim é ter consciência mesmo do fato, eu tenho que cometer. Entendeu? E aí eu vou ser expulso da inocência, entrando no conhecimento do mal que eu fiz. Olha, esse é o mal Não, que eu ele não cometi. tinha consciência ainda, ele só sabia que aquela árvore era Isso, mal. era do Ele passou a ter conhecimento. consciência Não, não, depois que ele comeu. não é mal, não era mal. É uma árvore, é a metáfora do conhecimento, Não, entendeu? do conhecimento do bem e do mal. Isso. A partir aí o fruto é o quê? O fruto é a prática. Quando ele comeu, ele viu o fruto. Olha, vi que estava nu, entendeu? É o fruto da desobediência. A árvore é uma coisa, o fruto é a desobediência, entendeu? Então, aí ele foi expulso do quê? Da inocência e entrou na consciência, ou seja, sabendo o bem e o mal, entendeu? Quando a metáfora fala que Deus falou assim, e se tornou como um de nós, se tornou como um de nós, o quê? Sabendo o bem e o mal. Tranquilo, eu queria só responder uma pergunta aqui, que foi feita aqui pelo Fênix. Ele pergunto, onde está na Bíblia que é permitido o segundo casamento? Nunca encontrei um texto. Deuteronômio capítulo 24 diz assim, ó, se um homem Eu vou tomar descer uma também. mulher e casasse com ela, e essa depois deixar de lhe agradar, pois ter ele achado nela qualquer coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá da sua casa. Se uma vez saída da casa dele e foi se casar com outro homem, e este também aborrecer e escrevendo-lhe uma carta de divórcio e lhe der na mão e despedir da sua casa, ou se o último homem que tomou mulher para se viver vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então tá aqui, ó. Se uma vez saída da casa dele foi casar-se com outro homem. Então esse texto aqui, ele ensina o seguinte, que se a mulher ela separou do seu esposo, que o esposo julgou aqui achar coisa indecente, é porque naquela época geralmente as pessoas casavam virgem, né? E se o cara casasse com a mulher que ela dizia ser virgem e ali fosse comprovado que ela não era virgem, né, ele poderia separar-se dela e casar-se com outra. Entende? E essa mulher, uma vez que ela estava divorciada, ela tinha o direito de casar com outro homem. Por isso que existe aqui a carta de divórcio. A carta de divórcio é para dar liberdade para a mulher casar-se com outra pessoa. Entende? Ao que Jesus ele vai falar sobre essa questão? Jesus ele diz assim, ó, o homem, a mulher, melhor dizendo, que ela é, qual a palavra que Jesus falou? A mulher que ela é abandonada pelo marido. Né? O homem estava casado com a mulher, aí repudiou, a mulher que é repudiada. Aquele que casa com a mulher repudiada, ele cometeu adultério. Mas o que é uma mulher repudiada? Uma mulher repudiada é aquela mulher que não recebeu a carta de divórcio. Era comum nessa época de Jesus, rabinos fazerem casamento
de homens com outras mulheres que não tinham dado a carta de divórcio para sua esposa. Ele apenas abandonava, saía da casa, ia lá e casava com outra mulher. Por que ele fazia isso? Porque quando ele dava a carta de divórcio, ele tinha que indenizar aquela mulher, tinha que dar os direitos dela. Então, para que ele não pudesse indenizar, ele apenas abandonava a mulher, repudiava, por isso era a mulher repudiada, a mulher que não recebeu a carta de divórcio. Jesus ele aconselha que a pessoa não pode separar-se, divorciar-se por qualquer motivo, só se for questão de adultério, coisa muito séria mesmo, né? Violência, tranquilo. Mas se a pessoa foi abandonada, está divorciada, a pessoa está livre para casar-se novamente. Se você está divorciado, você está livre para casar-se novamente. Agora, quem é casado tem que fazer de tudo para não separar. O divórcio, segundo a Bíblia, só em casos extremos. Adultério, violência, né, doméstica, ameaça de morte, essas coisas, aí sim, sai fora. Tá certo? Deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta. Quem quiser entrar aí, pode entrar, pode falar com a gente. Estamos aí para ouvir vocês também. Quem quiser entrar, pode entrar. Parece que o Alexandre, não sei se saiu. Ah não, Alexandre. Carlos. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma mensagem aqui. Jesus não é dono de ninguém. Jesus é meu dono, né? Se você não se considera propriedade de Jesus, ô Ricardo, aí questão sua, né? Mas ele é meu dono, ele é meu Senhor. Predestinação. Predestinar é você determinar o que a pessoa vai ser de antemão. Determinou o que aquela pessoa vai ser. Isso é predestinação. Deixa eu ver mais. Bom dia, ô Bíblia, ciência. Pode falar aí. Hoje nós estamos falando aqui sobre o livre-arbítrio. Enquanto eu vou vendo aqui se tem alguma pergunta aqui, o senhor pode falar. Você consegue me ouvir? Sim, estamos lhe ouvindo. Certo, bom dia. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui também. Algumas pessoas. Está tendo um debate lá na live do Podplay, né? Do Wesley lá. Está lá com o Tá muito bom lá com o Adriano, viu? Muito bom. Legal. Eu estou chegando aqui no final já também. É porque eu tô dando estudo agora todo dia de manhã, por volta das 11, 11h30. E hoje eu falei um pouquinho aqui sobre o que é o livre-arbítrio. Trabalhei a ideia que o cristão, uma vez que ele aceitou Jesus como seu Senhor, ele não tem mais esse livre-arbítrio, ele tem que viver agora a vontade de Jesus. Ele não tem esse negócio de, vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não, tem que viver a vida agora do jeito que Jesus quer, do jeito que Jesus orientou, né? Esteja à vontade para falar um pouquinho também. Eu acredito no livre-arbítrio, né? A Bíblia me mostra diversos textos o livre-arbítrio, até muito mais do que a predestinação. Então, o livre-arbítrio ele está na Bíblia. Eu não creio na... Eu creio na predestinação, numa questão seguinte. Na presciência. Deus predeterminou, mas porque ele sabe o resultado. Não porque ele determinou alguém para ser salvo ou ser condenado, não. É porque Deus não está limitado pelo tempo, como nós estamos. Se ele disse que o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo, é porque ele já sabia que Adão ia pecar e que Jesus viria consertar o erro de Adão. Não é que Deus ele designou a condenação ou a salvação de alguém, mas porque ele sabe o fim da história. Tá certo. Obrigado aí, meu irmão.
Eu da Silva, ela pergunta: o divorciado tem que viver só o resto da vida? Só se for uma opção pessoal da pessoa que é divorciada, né? Se ela quer viver ou ele quer viver a vida inteira sozinho, isso deve ser uma escolha pessoal da pessoa. Não que a pessoa esteja proibida, né, de ter um novo casamento. É claro que você pode ter um novo casamento se você está livre. Se você tem a carta de divórcio, né, o documento que certifica que você não está casado com ninguém, você está livre para constituir um novo casamento. Entende? Então não Boa existe tarde, essa Cléber. proibição. Boa tarde, Jorge, tudo bem? Tudo bem, professor Kleber? Como é que tá as coisas? Como passou no ano novo? Tranquilo. Kleber, o tema de o livre-arbítrio existe? Existe o livre-arbítrio, né? Só que para quem escolheu servir a Deus, servir a Jesus, ele não tem mais o direito de usar, né, o livre-arbítrio. Morreu. Agora você tem que viver de acordo com a vontade de Jesus. Tem que viver de Deus, acordo... Deus intervir a morte de alguém? Às vezes sim, mas normalmente não. A morte é consequência do ser humano. Por exemplo, Ô, Kleber, se uma pessoa ela cuida da sua saúde, né, tem cuidado de não fazer bagunça, se envolver com coisa errada, ela tem grande chance de viver muitos anos de vida. Se fazer porque o na, contrário, a pessoa pode morrer bem cedo. é porque na verdade, Kleber, a Bíblia, A morte é uma coisa assim, que é natural da vida. Morrer. isso, nasceu com certeza, quem não quer morrer, então não nasça. A É, morte é a única certeza, concorda? Eu creio assim, concordo. sabe, Kleber, não é que eu estou correto, não estou dizendo que está certo. Eu creio que Deus tem feito na vida da gente, do ser humano, ele fez. Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e deu o livre-arbítrio do homem viver. Porém, cada um pagará pelos seus atos. Com certeza ninguém vai livrar da morte aqui, carnal. Porque ele disse que crê em mim, mesmo que morra, viverás. Porém, eu digo assim que, no meu entender, que Deus, ele não intermédia na vida do ser humano de morrer a hora que quer, o dia que quer. Porque, na verdade, se ele for intervir na vida de um ser humano, muitas pessoas que não creem em Deus, que nem o ateu, na existência de Deus, ele vai dizer que neles disseram: que Deus é esse que deixou 40 e poucas pessoas morrer agora em Minas Gerais? Repara, ele não poderia intervir na morte dessas pessoas? Não é, eu sei o que você vai dizer, deixa eu terminar, depois você comenta. Eu digo, olha, Deus fez tudo o que ele quis e que era bom para o homem. Deu a vida, criou o céu, a terra, deu livre-arbítrio. Porém, a escolha do homem aceitar o Senhor ou não, querer viver mais dias ou não, fazer a vontade de Deus ou não, porque Deus não dá o livre-arbítrio e ele vai tomar. Porém, a morte é certeza. Quem não quer morrer, não nasça. Porque quem escolheu a morte foi o homem. Porque se eu disser que Deus intervir, aí que Deus injusto é esse que Deus ia deixar essa pessoa morrer? Eu estou concordando com ele. Entendeu? Então a vida é livre-arbítrio. Todos nascem, todos vão morrer. Agora, quem quer a salvação, obedece à voz do Senhor. Mas Deus não intervém. Porque se ele disser que intervém, então ele seria injusto com uns e outros não. Porque a Bíblia ela é tão perfeita. Se a pessoa for olhar, Kleber, eu faço um resumo da Bíblia. Eu digo, irmão, faça o bem, sem olhar quem, se cuida, ama o próximo, procura obedecer os mandamentos de Deus, para que tu ganhará a vida eterna. Porque se a pessoa for argumentar, Kleber, por isso que hoje o ateísmo está crescendo. É tranquilo. Que Não, tá certo. Paz do Senhor Jesus aí para o Manassés. Então, a questão é que nem eu falei aí, ó.
você me fez uma pergunta interessante. É Deus que determina o dia que eu vou morrer? Não, é você que determina. Isso. Se você cuidar da sua saúde, se você cuidar da sua saúde, não se envolver com coisa errada, ter cuidado com o trânsito, por onde anda, você tem grande chance de viver muitos anos. Agora, se a pessoa não cuida da saúde, vive fazendo, se envolvendo com coisa errada, o que vai acontecer com a vida da pessoa? Ele vai morrer. Você pega um carro, sai na BR aí, a alta velocidade. Qual é a chance que você tem de morrer? Muita. Não é verdade? O camarada pega e constrói uma casa em um local que é perigoso, caiu o barranco. O que vai acontecer? Vem a enchente e derruba o barranco e aquela pessoa, infelizmente, vem um óbito. Não é verdade? Aí, Cleber, você já percebeu sobre a morte de Jesus, como ela foi? A morte foi trágica ou não foi? Não foi trágica? Foi. Não foi sofrida? Foi. Meu amigo, ó, 4 pregos, 2 nas mãos, 2 nos pés, uma lança debaixo do coração, vinagre na boca, chicoteada até a morte. Veja só como Deus, ele é tão maravilhoso, olha. Ele diz, isso aí é criação minha, viu? Que eu descubro e vejo na minha mente. Deus, ele é tão bom que ele fez um único, eu e o irmão Kleber, o único. Não há outro Kleber, a digital é uma só. Porém, Deus, ele morreu numa vida, Jesus morreu, Jesus, Cristo, morreu na cruz do Calvário. Uma morte bem sofrida, já para que eu e o irmão Kleber não reclame quando morrer, ou de uma rebanceira, ou de um carro virado, ou de acidente, não importa como você morre, matado ou morrido, natural, ou dormindo, ou carro virado, ou incendiado, porque o próprio Jesus, ele não escolheu como morrer. Porque eu e o irmão Kleber tem que escolher, eu quero uma morte dormindo, eu quero morrer do coração, mas ele deixou a sua escolha de morrer, servindo a Cristo no amor ou servindo ao demônios, a prazer da carne. Porém, cada um pagará pelos seus atos. Quem não quer comprar no cartão de crédito, não quer pagar a fatura, é só não comprar. Com certeza. A morte, o bem, o mal, o sofrimento é algo que vem sobre a vida de todos. Eclesiastes é um livro que fala muito disso. Então, são coisas que vêm contra a vida de todo mundo, do justo, do injusto, do crente, do ateu, de todos, né? Pessoal, estou chegando aqui no final. Amanhã a gente volta, em nome do Senhor Jesus, para refletir. Amém, irmão Kleber. Que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado às pessoas que participaram aí com a gente. Deus abençoe a todos. Assistindo, aqueles que entraram. Amanhã, por volta das 11, 11h30, a gente volta aqui para falar sobre outra temática, tá bom? Gostaria de fazer uma oração por todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu coloco cada pessoa que assistiu, que vai assistir essa reflexão, que o Senhor abençoe a vida de todos de uma forma especial e poderosa, curando o que está doente, libertando o que está oprimido, fortalecendo o fraco, salvando o perdido. Assim, meu Deus, eu oro, pedindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. E até breve. Glória a Deus.